Um novo ciclo se iniciou no dia 21 de janeiro entre Sol e Plutão, marcado pela necessidade de transformar, de renascer e de desapegar do velho. A conjunção entre Sol e Plutão revelará os desafios que estão por vir e a necessidade da gente lidar com o negativo em nós. Vamos conversar um pouco mais sobre esse movimento hoje. E a conjunção marca o início de um novo ciclo, né? As energias somam forças, Sol e Plutão passam a ser uma coisa meio que inseparável durante esse período. Tá começando algo novo e a gente precisa se atentar porque sempre que há um ciclo entre Sol e Plutão é sobre limpeza, é sobre purga, é sobre transformação, principalmente com aquilo que vem à tona, com o lado negativo, com aquilo que a gente não estava enxergando, porque o Sol traz luz, o Sol mostra pra gente aonde que nós precisamos focar, o que a gente precisa fazer. A palavra é transmutar. Pegar algo que está num estado negativo e tornar positivo. Quanto mais a gente perceber isso, melhor se aproveita o ciclo. Só que envolve Plutão e eu sempre gosto de lembrar que não é brincadeira, né? A gente não vai sair lá no final desse ciclo em 2026 da mesma maneira que a gente está entrando. Aos poucos ali, a inocência vai sendo perdida, no sentido de que a gente não é mais a mesma pessoa, assim como nós não somos mais as mesmas pessoas do ciclo do ano passado. Pode não parecer muitas vezes porque a gente já é muito apegado, mas a gente nota que a transformação ela vai acontecendo mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente lute contra. E Plutão é o senhor do submundo, né, que controla pela mitologia as fronteiras entre a vida e a morte. O seu reino só era acessado por aqueles que morriam ou por aqueles que tinham uma permissão temporária. Quem governa a fronteira entre a vida e a morte detém o verdadeiro poder. E essa é a força de Plutão. Por isso é chamado de poder oculto. Com o encontro com o Sol, a gente pode tentar clarear, né? ênfase na palavra tentar clarear aquilo que a gente não estava enxergando antes, aquilo que precisa ser iluminado e aquilo que a gente precisa transformar. Só que isso não é feito de uma maneira, né, tranquila, ali, bonitinha, porque envolve muitas vezes desapego, envolve muitas vezes as situações de crise, de situações que mudam completamente a nossa vida. E quando a gente está numa situação de dor, tudo que a gente quer é que a dor acabe. Por isso eu sempre falo que o trânsito de Plutão é de virar do avesso, deixar em carne viva, de forma metafórica, porque a gente precisa entender o impacto que ele causa. E também tem muita ressonância com líderes, poderes, governos, né, governantes, principalmente aqueles que governam por detrás das estruturas de poder que a gente muitas vezes não enxerga e a gente só vê as caras ali que aparecem, mas o poder de verdade ele é oculto, a gente não enxerga isso. E é muito provável que este seja um ciclo que a gente passe a enxergar o poder como ele realmente é, escancarado na nossa cara. Tudo isso está acontecendo no signo de Aquário, então a gente tem que atentar também para a diversidade, a excentricidade, né, a racionalidade, o coletivo, o amor fraternal. Eu vou deixar aqui o vídeo do ingresso de Plutão em Aquário, o ingresso definitivo para quem não assistiu, entender um pouco mais do que vai se tratar de agora em diante esse movimento e também qual a influência que pode ter no ciclo com o Sol. Quem tem Sol e Plutão no mapa astral em conjunção pode ter uma dificuldade de lidar com as coisas de maneira leve, né? Uma pessoa que muitas vezes dá a impressão de que há algo ali que não se enxerga direito, que não se sabe direito a respeito, ou que a pessoa esconde alguma coisa. É uma essência que ela não mostra, né? Então o Sol, como quer irradiar as características, quer ser visto, quer ser reconhecido, muitas vezes ele não mostra isso. Ele não deixa que isso venha à tona e fica ali como se fosse uma espécie de espelho d'água, né? Mesmo que não seja o signo de Escorpião propriamente dito, mas a gente enxerga somente a superfície das coisas, somente aquilo que a pessoa deixa transparecer. Se essa pessoa ela não tiver uma força muito grande para lidar com essa conjunção, ela se torna vítima desse tipo de energia. Então ela tá, como o Sol representa as figuras de autoridade, né? Essas figuras de autoridade acabam passando essa pessoa para trás, podem
dominar essa pessoa, tentar comandar, governar. Um dos mitos mais famosos de Plutão é o de Perséfone, que coincidentemente decidiu ficar ali no Hades, né, onde o Plutão tem a sua morada. Plutão e Hades é a mesma coisa, mas só para facilitar aqui, para não ficar essa troca de nomes, que toda vez que tem que falar de mitologia grega e romana, a gente tem que fazer essa troca de nomes. Ela foi seduzida e ela achou que a decisão foi dela mesma, mas teve ali um subjetivo, teve o magnetismo de Plutão que atrai. Então essa pessoa precisa lidar com a atração magnética que ela exerce e também zelar para que ela não seja vítima da atração magnética de uma figura imponente, né? Uma figura poderosa que pode acabar dominando essa pessoa. E se você se identificou com algo ou ainda tem dúvidas se tem ou não esse aspecto na mandala, o link está na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta. E tá esperando o quê? Para começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia. Vou deixar aqui também as datas deste ciclo fresquinho que está acabando de começar para a gente se preparar melhor, porque vai ser muito importante. E vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Sol e Plutão formam conjunção, acontecendo no dia 21 de janeiro, às 9h28 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol e Plutão a 1 grau e 42 minutos do signo de Aquário, unindo forças, né? Iniciando, portanto, esse ciclo, que é mais um ciclo que vai pedir que a gente lide de forma racional, sim, que a gente tente lidar com o diverso, que traga o progresso, traga a inovação, mas o principal é que a gente purifique o negativo em nós, transforme, desapegue, cure, né? Cause uma catarse, renasça das cinzas, trazendo a nossa essência viva à tona. Então isso aqui representa essa conjunção. Vai pedir também que a gente se atente para aquilo que está oculto, né? Não só em nós, mas no mundo, porque é o Plutão, é um transpessoal, então fala sobre movimentos que estão além das nossas vontades, né? Das nossas meras vontades individuais. E a gente tem que trabalhar com isso também, principalmente na coletividade. O signo de Aquário tem uma importância muito grande, eu gosto sempre de lembrar, porque a gente está na fase de transição. Quem me acompanha aqui já não aguenta mais me ouvir falar isso, mas é o que acontece, né? É o fato. Então a gente precisa se atentar, porque o Sol representando as figuras de autoridade, né? Do poder, da ordem governamental e tudo mais, encontrando com o Plutão, que já está causando uma certa transformação, né? Uma destruição, porque a transformação ela vem a partir da destruição. Ai, mas que coisa, então vai destruir todo mundo? Não é bem assim, mas vai expor aquilo que não estava sendo enxergado. A função de Plutão não é necessariamente fazer o julgamento ético-moral a respeito daquilo que foi exposto. A função dele é escancarar o que ninguém estava vendo, e aí cada um que se vire para lidar com isso. Então a energia é muito forte, a gente precisa entender que mexe com coisas que a gente não gosta, são incômodas e vão incomodar muito a partir de agora. Além disso também, né, a gente vê aqui que forma uma quadratura minguante com a Lua, então isso acontece no momento de Lua minguante. Ajuda um pouco a gente olhar mais para dentro, né, voltar para si, tentar entender mesmo no nosso emocional, mas também a nossa essência, o que a gente precisa fazer, como que a gente pode lidar com isso, trazer isso à tona, né? Vivenciar, fazer essa limpeza. Então é um convite à reflexão interna, olhar para dentro. No momento em que é um período muito, muito social, muito, muito coletivo, e a dificuldade da gente fazer esse tipo de reflexão se torna ainda maior, porque muitas vezes a gente nem tem tempo de parar para fazer isso, mas o ciclo está iniciando dessa forma, e a forma como o ciclo se inicia é importantíssima para a gente considerar não só aquilo que o Sol está pedindo, mas também a necessidade emocional, a força que isso pode trazer, o fluxo de dar vazão, colocar para fora aquilo que não nos faz bem, eliminando a carga. Tem também um sextil com Netuno, né? Então também a gente precisa se atentar para as ilusões, para as miragens, para as confusões, não se perder nesse oceano quase infinito de possibilidades. Além disso, o ascendente cai a 24 graus de Peixes, então sensibilidade, empatia, né?
da gente ter um toque sensível para lidar com esses assuntos, do amor incondicional, muitas vezes estendido para os outros, o que é bom, mas também pode ser um pouco estendido para a gente quando a gente enxerga, principalmente esse lado obscuro sobre nós. Nós aprendemos que a gente precisa fugir, esconder, varrer nossos demônios para debaixo do tapete e ficar o tempo todo exaltando o lado positivo, o lado bom. Então a gente meio que entra numa neura de repetir pra gente mesmo: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, sou um bom cidadão, eu sou uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, por aí vai. A gente fica fazendo isso e a gente evita olhar pra sombra, pra aquilo que a gente não gosta, pra aquilo que incomoda. Mas a gente precisa fazer isso pra reconciliar essa parte importante nossa e a partir dali trabalhar pra desenvolver de verdade, porque negar o lado obscuro não vai fazer a gente avançar, progredir, desenvolver. É somente quando a gente abraça esse lado, reconhece ele e fala: não, vou mudar, porque eu entendi o que há de ruim, entre aspas, em mim, né? O que eu preciso melhorar, e assim vai. Isso é trazer o amor incondicional, na minha visão, para dessa forma, e não só ficar aquela coisa do martírio, do sofrimento, da punição que o Peixes também pode trazer. E o ascendente também pode sinalizar muitas vezes o risco ali de fugas, de fugir dessas coisas e evitar o conflito. Já o meio do céu, a bússola caiu a 24 graus de Sagitário, então a gente tem que ter uma visão mais ampla, né? Enxergar o horizonte maior diante dos nossos olhos para conseguir também fazer essa transmutação que o ciclo está iniciando. Lembrando que está começando agora, muita coisa ainda vai acontecer e muita coisa vai se tornar clara para a gente, mas é preciso ter uma atenção especial. Otimismo, fé, acreditar, um senso de aventura também vão ajudar nesse período aí, né? No início desse ciclo, pra gente lidar, um ciclo que já tá muito marcado por essa questão do poder oculto no mundo. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí pra gente aproveitar. Bom, pra gente fechar então, é preciso fazer exatamente isso que a mandala mostrou pra gente, né? Trazer o amor incondicional, a sensibilidade, pra gente reconhecer em nós o que precisa ser purificado, porque senão a gente não aproveita o ciclo. O ciclo vai passar e ano que vem vai estar todo mundo aí: ai, vai começar de novo esse negócio de ciclo, mas nunca acontece nada. E por que será que não acontece nada? Porque a gente não se atentou para o interno, né? Não adianta ficar só no externo, quer saber do movimento, até certo ponto tá ok, mas depois a gente precisa olhar internamente, ver o que veio à tona, quais os assuntos, quais as percepções, as ideias, o que vai começar a acontecer a partir de agora. As crises que vão ser desencadeadas podem indicar que algo ali precisa ser limpado, purgado e transmutado. Então é assim que a gente vai trabalhando com a visão dos ciclos. Vocês vão observar que eu não trouxe acontecimentos do mundo ainda, porque o ciclo está começando, né? Foi o fim do anterior e o início do novo. Também porque ficou claro, ficou nítido a partir da posse do presidente americano o que se trata esse ciclo entre Sol e Plutão, mesmo que a posse tenha acontecido um dia antes. Mas o Sol representa figuras de autoridade e o Plutão vem com a tentativa, né, de expor as entranhas do poder. Isso ficou escancarado para quem teve, né, uma percepçãozinha a mais e saiu aí, né, muitas vezes das confusões netunianas que também influenciaram muito esse aspecto. Então a gente precisa olhar para o todo, né? Olhar para o macro e encontrar o micro ali no meio. Quem que nós somos no meio dessa confusão toda que o mundo está, nessa ebulição de tensões que se tornou nossa sociedade, né? Principalmente ocidentalizada. Então a gente precisa se encontrar, porque cada vez mais a gente vai ser desafiado por essas coisas que estão acontecendo. E não há para onde fugir, não há como tapar o sol com a peneira. É encarar a dor, encarar aquilo que é incômodo, dói, que lacera a gente, mas isso tem um motivo, tem uma razão. E essa razão é da gente desenvolver o máximo possível. E vocês querem um outro aviso? A gente está iniciando um ciclo que termina em 2026. Quanto mais fortalecido, da maneira que a gente achar que deve, que
que vocês acharem que deve a gente chegar em 2026, vai ser melhor para a gente lidar com o que quer que se inicie a partir desse ano que eu falo tanto aqui no canal. Só que não dá tempo de chegar lá e tentar se encontrar. A gente tem que fazer isso, fazer esse esforço ainda esse ano. Até porque é um ano, né? Vai ser um ano a partir do dia 20 de março, regido por Júpiter, e a gente vai ter um empurrãozão, vamos dizer assim, a mais nesse sentido. Então, assistir o vídeo das previsões, vou deixar aqui também, aproveita para entender o que 2025 reserva para a gente do ponto de vista astrológico. Mas o principal é iniciar essa transformação, trocar de pele, né? Renascer das cinzas, sair dos casulos. Os desafios tendem a exigir cada vez mais de todos nós, não é de um ou de outro, é de todo mundo. E quanto mais a gente estiver preparado, melhor vai ser para a gente lidar com a grande interrogação que se tornou o futuro da humanidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, que os vídeos saem antecipados. Quem é membro já assiste ali, ó, antes de todo mundo, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser. E quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.